Meu nome é Julie, tenho 30 anos, sou mamãe do Rafael, estou gestante do meu segundo filho e vem comigo ser 1% melhor a cada dia. Eu vou dividir aqui com vocês algo que eu passei na minha vida e que se às vezes você também tiver passado ou está passando, saiba que tudo passa. Não é fácil, mas todo dia ali você batalhando, você vai conseguir, como assim eu consegui. E que essa busca é diária, é uma evolução constante até o último dia da nossa vida, porque não somos perfeitos, quem é perfeito é Deus. E vem comigo bater esse papo hoje. Uma coisa comigo há muito tempo que eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia, ser melhor que ontem, mas não buscando a perfeição, respeitar os meus limites, o limite da minha mente, do meu corpo. Ser mãe é querer se doar, se dar 100% de si. Só que muitas vezes a gente se frustra porque a gente não consegue se doar assim 100%, fazer o melhor, o perfeito. Porque tem dia que às vezes a gente só sobrevive, né? Cada um tem a sua realidade. Todo mundo sabe que não é fácil, mas ao mesmo tempo é algo maravilhoso, é um dom que Deus deu pra gente assim, maravilhoso, perfeito, né? Ser uma pessoa melhor não para o mundo, para as pessoas ao nosso redor, mas para a gente mesmo, para nossa família, para os nossos filhos, para nossa casa e principalmente, primeiramente para Deus. É sobre isso que eu queria falar com vocês. Tinha uma coisa que eu queria fazer quando o Rafael era pequenininho e eu não conseguia, eram as minhas orações diárias, principalmente assim matinais, sabe? Eu tentava fazer e eu lembro que eu era muito nervosa. Porque o meu mundo mudou, de repentemente meu mundo mudou. É amar demais aquela criança, eu sei que ela precisa de mim 100%, mas eu precisava fazer as coisas da casa. Eu era sozinha, não tinha ajuda. Inclusive não vou ter também, já coloquei isso na minha cabeça, já trabalhei isso na minha cabeça, que eu não tenho rede de apoio, assim. Deus vai me dar força, vai me dar um jeito de eu levar com mais leveza. Por eu não ter essa rede de apoio, eu me senti muito sozinha. Eu falo que meu puerpério durou mais de 1 ano, quase 2 anos. E para mim voltar a começar a cuidar mais de mim, a olhar mais para mim, demorou bastante, porque eu passei por esse processo sozinha, que não foi fácil. Procurei médico, eu não procurei ajuda de ninguém, eu não procurei desabafar com ninguém. E simplesmente assim, a minha família me achava forte. E ninguém via o que eu tava sentindo, por eu também não saber me expressar, né? Não falava e tal. Escolhi deixar o meu trabalho para poder viver essa fase do Rafael, né? E depois eu comecei a trabalhar em casa para mim ainda continuar a ter esse momento, vivenciar essas fases dele, porque a vida passa tão rápido. E foi uma escolha minha, Julie, eu quis assim. Que também não foi nada fácil, foi muito difícil aceitar isso. Foi uma escolha minha, mas é difícil, que eu larguei tudo, né? Então foi assim, uma vida nova, e tudo que é novo é difícil, né, gente? Tive muitas crises de ansiedade, crise de achar assim que eu ia dar um infarto. Eu senti um bololô na garganta, eu não conseguia chorar, colocar pra fora. Então assim, foi muito difícil. E eu vou falar com vocês o que me ajudou. Pra mim, o que me ajudou foi eu assistir pregações, podcasts eu sou católica, né? Então eu via só coisas católicas. Mas assim, foi o que me acalmava, era o que me acalmava, sabe? Era o que tirava das minhas crises. Me salvando foi isso, o meu contato com Deus. O que eu conseguia fazer era as pregações, escutar pregações. E como eu tava assim, o meu casamento desgastou muito. Eu sentia raiva do meu marido à toa, por nada. Eu não suportava escutar ele, a voz dele, nem nada. É um desabafo, gente, que eu tô falando pra vocês. Então, eu passei muita coisa mesmo. Eu via que a pregação tava lapidando a minha mente.
tipo assim, abrindo meus olhos, fazendo eu enxergar realmente o que é a vida, o que é um casamento, o que é ser mãe, sabe, o que é a comunhão. Eu fui criada numa família católica, eu tive um direcionamento muito grande. E soube ao que me recorrer. E era o que me salvava, sabe? Era o que me salvava, de certa forma. Porque, igual eu falei, eu não busquei ajuda médica, eu não tomava remédio. Eu fui tomar ansiolítico, o Rafael já estava com quase 3 anos. Rezar um Pai Nosso. E eu não conseguia. E eu ficava super nervosa e estressada por conta disso. Deus vê as nossas lutas diárias, as nossas cruzes diárias. E no início, quando o Rafael era bebezinho, até esses 2 aninhos e meio, mais ou menos, eu não sabia levar com leveza. Eu ficava muito nervosa, ficava estressada, descontava 99% no meu marido. Eu via que às vezes eu começava a ficar irritada com o próprio Rafael, ficava nervosa, às vezes alterava muito a voz com o Rafael e ele era só um bebezinho. Podem até me julgar, eu me julgo, eu já me julguei muito. Eu, na mesma hora que eu fazia, eu me repreendia, eu chorava. Mas assim, eu via que não era eu. Eu ficava assim, gente, não sou eu não tô bem. E eu buscava em Deus. Eu buscava no que eu podia. Era pandemia. Eu tive a gestação do Rafael no primeiro ano de pandemia. Começou, né, em fevereiro, né, março ali. E em abril, maio, eu descobri minha gravidez. Então, assim, eu tive o Rafael em dezembro do primeiro ano da pandemia. Ficou eu e o Rafael 24 horas dentro de casa. Eu não saía pra nada. Acho que ajudou também muito nas minhas crises de ansiedade e tudo. Por estar vivendo uma vida nova, não saber como lidar com as coisas. Às vezes me sentia perdida, sozinha. E tentando dar o meu melhor. E quando eu não conseguia, eu me frustrava muito. Ficava muito nervosa e ficava angustiada. Muitas vezes eu não conseguia chorar. Aí por isso que me dando as crises de ansiedade. De certa forma, no fundo, eu sabia que eu não estava sozinha, que, né, eu estava sendo amparada, que se eu estava ali vivendo ali, por mais difícil que estava sendo, Deus estava ali comigo. Deus sabe das nossas misérias, que Ele sabe que somos seres humanos. Perto da divindade dele não somos nada, né? E estamos aqui em constante aprendizado, em constante evolução. Por isso que eu falo que eu busco o meu 1% melhor a cada dia. Teve até uma coisa que eu falei já no meu Instagram. Eu quero coisas que o dinheiro não paga. Eu quero a felicidade que o dinheiro não pode comprar. É isso, eu quero a felicidade que o dinheiro não pode comprar. E essa felicidade eu só encontro com Deus, gente. Independente da sua religião, se você tem fé em Deus, acredita, o nosso sustento e remédio sempre vai ser Ele. Não tem remédio melhor do que Ele, do que estar com Ele, na presença dEle. E a gente vai batalhando e vai vendo que a gente vai melhorando a cada dia mesmo, né? Basta querer olhar para si, olhar o que tá de errado, sabe, o que tá atrapalhando. Eu via muita coisa no meu marido e achava que o problema era só nele, e na verdade o problema era em mim. E muitas pregações eu escutava isso, mas eu ficava assim, mais ele. Sendo que quando eu fui mudando, o nosso convívio foi melhorando. Muita coisa. Às vezes a gente fica apontando os defeitos do outro e a gente esquece o da gente. Eu só via a minha dor, a minha dificuldade. O que eu fazia para mudar aquilo? Buscava a Deus, mas eu via que eu precisava mudar também, sabe? Eu precisava lapidar o meu interior. Ignorância de não buscar ajuda médica. Não falo isso pra ninguém. Se você tá passando por um momento de crise de ansiedade, seja o que for que você estivesse passando, procure ajuda médica, gente. Faz muita diferença. Depois de 2 anos e meio, ou um pouco mais, que eu fui começar a buscar ajuda, tomar remédio pra me controlar um pouco a ansiedade. Hoje na gestação não tô tomando,
mas no início eu estava bastante ansiosa. Agora eu já tô vendo com mais clareza que é o momento que eu tô vivendo, né? E eu tenho que ter um pouquinho de paciência comigo, aceitar o que eu tava passando, que eu passei muito mal no início da gestação. Tá sendo super diferente da gestação do Rafael. Do Rafael eu não sentia nada, dessa eu tô sentindo várias coisas. Tô muito melosa. Na gestação do Rafael não fiquei muito melosa, não. Nessa eu tô bem melosa. Tô falando o que eu tô sentindo. Isso eu tô amando, porque eu não consigo. Eu, minha natural, que eu não consigo ficar expressando o que eu tô sentindo. Mas na gestação eu tô conseguindo expor bem pra fora, sabe? Se eu tô triste, eu mostro, eu demonstro que eu tô triste. Porque quando eu descobri que todo mundo, que eu tava doente, que eu tava com crise de ansiedade, que eu tava sobrecarregada, que eu tava destruindo o meu casamento e que ninguém olhava pra mim, ninguém me via, ninguém via que eu tava sentindo nada. E eles falavam comigo, não, mas eu te acho tão forte, eu acho você tão, sabe? E eu destruída. E eu ficava assim, como assim eles pensam isso de mim? Como assim eles veem isso em mim? Mas por que eles veem isso em mim? Porque eu não conseguia mostrar, transmitir, falar o que eu tava sentindo. Então eu sofria sozinha. Dá até vontade de chorar, mas não vou chorar. Hormônios da gravidez. Foi muito difícil eu identificar o que estava de errado em mim, eu mesma enxergar, mas hoje eu consigo me autoavaliar. Todo dia a gente tem tribulação, todo dia a gente passa às vezes por alguma tempestade, tem dias melhores, tem dias que não tão bons assim, mas com Deus, com leveza, com tranquilidade, com sabedoria, com discernimento, eu fui estudando mais como buscar aprofundar a minha vida, né, em Deus, para Deus, dentro da minha religião, independente da sua, também busque a sua, porque Deus está em todos os lugares. Eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia, espero que você também. Realmente, gente, a gente pode melhorar, a gente não precisa viver do mesmo jeito todos os dias. Porém, para mudança, você não precisa ser 100% radical. Se autoconhecendo, sabe? Porque às vezes é que eu falo, eu não me conhecia, eu não me reconhecia, eu me perdi, eu não sabia quem era a Julie. Eu fui olhando para dentro de mim e vendo as coisas que eu precisava mudar. Foi difícil, não foi fácil identificar, não foi fácil mudar e não foi de um dia para o outro, e confesso que até hoje eu estou tentando melhorar. Com a graça de Deus, estou melhorando a cada dia mais. Eu sinto que quando a gente quer aproximar de Deus, evitar o mal, evitar o pecado, é uma forma maravilhosa da gente crescer pessoalmente, espiritualmente. Acho que tudo muda quando você põe Deus em primeiro lugar e quer buscar as coisas do alto. Tudo vai mudando. Você vai ver que a sua vida vai mudando assim, às vezes sem você fazer nada. Ler mais o que Deus quer falar com você. Leia a palavra, mas não leia por ler, porque eu não li a Bíblia porque eu falava assim, eu não entendo nada que está escrito ali. Eu não lia porque eu pegava um pedacinho e falava, gente, não entendi nada. Era a mesma coisa de estar escrito em grego, hebraico lá pra mim, porque eu não entendia nada. E hoje eu aprendi a clamar o Espírito Santo na minha vida. Eu aprendi a primeira coisa ao levantar é agradecer, é louvar a Deus, é fazer o sinal da cruz, é rezar, sabe? É entregar o seu dia, é consagrar o seu dia, sua vida, sua casa, sua família, seus filhos, seus afazeres, os seus medos, as suas angústias. É pedir que o Espírito Santo de Deus esteja com você a cada segundo do dia, todos os dias, e que te afaste do mal e que te afaste do pecado, das coisas que não agradam a Deus. E eu venho aprendendo e eu venho buscando mais, e eu ainda assisto muitas pregações. Eu espero que vocês também estejam buscando ser uma pessoa melhor a cada dia e não a perfeição,
batalhar. Batalha espiritualmente, batalhe contra o mal, batalhe contra o peso, contra o ressentimento, contra as mágoas, contra tudo que estiver te afligindo. Batalhe. Batalhe espiritualmente. Entregue a Deus suas dores, as suas cruzes, porque deixe Jesus ser o seu sirineu, te ajudar a carregar essa cruz, que eu te garanto que ela vai ficar mais leve. E não que não vai vir tempestades, porque a nossa vida é assim, nossa vida não é perfeita. Um dia tá bom, outro não. Mas com Deus tudo fica melhor, né? E sem Ele não somos nada. E como se diz Jesus, se nossa fé fosse do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós conseguiríamos mover montanhas. Então, gente, que tamanho que é a nossa fé? Então, se a gente não alimentar a nossa fé, a gente só vai pro buraco. Que possamos alimentarmos na fé para vencer as nossas batalhas, para vencer nossas lutas diárias como mãe, como esposa, como dona de casa, como empreendedora, como uma serva de Deus que quer fazer as coisas de Deus. Espero que vocês também queiram melhorar, né, sua espiritualidade, seu contato, seu convívio, sua experiência, sua intimidade com Deus. As batalhas de ser mãe no dia a dia, elas nos santificam. É uma forma de oração, é se doar pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu marido. Você está ali cuidando, o cuidado, o amor, o carinho, o zelo. É uma oração. E se eu estiver orando, fazendo as coisas, melhor ainda. A gente tem que tratar os de casa melhor, com mais amor, com mais carinho, com mais paciência, com mais dedicação. Os de casa, porque são nossa família. E a família é algo muito sagrado para Deus. Não esquecer de cuidar de si, olhar para si, se autoconhecer e buscar a se cuidar um pouquinho. Tem dia que eu não me arrumo, gente. Tem dia que eu não faço isso aqui. Antes de ontem eu fiz, ontem eu não fiz. Antes de ontem eu fiz muita coisa, ontem eu não fiz tanta coisa assim. Mas tudo bem. Eu fiz o que eu pude. Dentro das minhas condições, dentro da minha realidade, que não é a sua. Cada um tem a sua realidade, mas vivemos algo semelhante. Eu quero crescer junto com vocês. O objetivo desse canal é isso, crescer junto com vocês a cada dia. Hoje eu falei demais, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva. Deixe seu comentário, seu carinho. E se vocês também tiverem dicas, né, de conteúdos aqui que eu possa estar trazendo para vocês, para a gente estar dialogando aqui, conversando. Tem muita coisa que eu ainda quero trazer, testemunhos aqui de muitas coisas que eu passei, de tribulações que Deus me honrou e vai te honrar também, que eu sei que tudo passa. E tudo que passamos é para a honra e glória de Deus, para a nossa evolução, né? E um grande beijo e até o próximo vídeo.